Olá, pessoal! Vamos dar início, à nossa primeira aula e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os princípios em infectologia, né? Então, na nossa disciplina, a gente vai falar sobre as doenças transmissíveis. Então, a gente precisa entender, né, um pouco dos conceitos relacionados à infectologia, à epidemiologia, à vigilância em saúde e depois trabalhar aí as principais doenças transmissíveis, né? Desde a promoção, prevenção e tratamento e reabilitação, né? Então, como a gente vai estar agindo com os nossos pacientes, né? Então, primeira coisa que a gente precisa saber é o que é infectologia, né? Então, infectologia é um ramo da medicina que se dedica ao estudo, diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças infecciosas que podem ser agudas e crônicas, tá? Doença infecciosa e doença transmissível é a mesma definição, tá? A gente tem essa utilização de dois termos na literatura, né? Mas é a mesma definição. Então, o que é que caracteriza uma doença transmissível? É qualquer doença, tá, que seja causada por um agente infeccioso específico ou seus produtos tóxicos, né, que se manifesta pela transmissão, né, deste agente ou de seus produtos de um reservatório a um hospedeiro suscetível, seja diretamente de uma pessoa, né, um exemplo que a gente pode ter de transmissão pessoa a pessoa é o coronavírus, né, o Covid-19, ou de um animal infectado. Exemplo que a gente pode ter a dengue, né, como que a dengue é transmitida através da picada do Aedes aegypti que está infectado, tá? Ou indiretamente por meio de um hospedeiro intermediário, tá? A gente vai ter esse hospedeiro sendo de natureza vegetal ou animal, né? Então, muitas doenças transmissíveis também são veiculadas pela água, pelos alimentos, né? Ou de um vetor de um meio, de um ambiente inanimado, né? Quando eu penso nesse ambiente inanimado, posso trazer novamente o exemplo da Covid-19, né? Que as gotículas podem ficar aí sobre os objetos e a gente também ter essa transmissão ao tocar o objeto e levar as nossas mãos aí em contato com a boca, com as mucosas, né? Com alguma porta de entrada no nosso organismo, tá? Então, vamos seguir os conceitos básicos, né? Doença emergente. O que é uma doença emergente? É uma doença transmissível, cuja incidência em humanos vem aumentando nos últimos 25 anos, né? Do século 20, ou que ameaça aumentar em um futuro próximo, né? Então, a gente tem aí esses dois conceitos. E uma doença reemergente é aquela que a gente conheceu, ela desapareceu, né? Assim, diminuiu e depois ela reaparece aí como novamente como um problema de saúde pública, né? Então, ela estava numa etapa de declínio de incidência. Quando eu penso em incidência, só relembrando, que eu acredito que vocês viram isso em epidemiologia, eu penso em casos novos, né? Então, ela tinha uma incidência, declínio dessa incidente, aparentemente a gente tinha um controle dessa doença, mas aí ela começa a reaparecer como problema de saúde pública, né? Então, a gente tem aí uma doença reemergente, tá? Então, doença emergente é aquela que tem aumentado nos últimos anos e reemergente é aquela que foi controlada e que agora vem tendo casos novos, né? Vem aparecendo aí, tá? E o que contribui, gente, para a gente ter, né, essa emergência, essa reemergência das doenças transmissíveis? Aí a gente vai lembrar lá daquele modelo de determinação social da doença, né? Daqueles conceitos de processo de saúde e doença, né? Então, são vários os fatores que contribuem para o aparecimento, para o reaparecimento dessas doenças, como, por exemplo, os fatores sociais, né? Empobrecimento econômico, conflitos civis e armados, crescimento populacional e migração, deteriorização urbana, né? Atenção à saúde, né? Novos dispositivos médicos,
transplante de órgãos e tecidos, drogas imunossupressoras, uso massivo de antibióticos, a gente vê isso acontecendo nos últimos anos, né? Inclusive, foi necessário aí proibir a venda do antibiótico sem receita médica, tá? A produção de alimentos, né? Então, a nossa alimentação interfere, né, aí na nossa vida como um todo e na nossa saúde, né? A conduta humana, né? Dentro das doenças transmissíveis, a gente vai encontrar as ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, né? Então, o que provoca, né? O que causa aí um IST? Um comportamento, né? Um comportamento de risco, um comportamento sexual de risco. Uso de drogas, né? Pode contribuir também para o aumento dessas doenças transmissíveis. Viagens, né? No caso da Covid-19, um dos fatores que contribuíram para a disseminação rápida da doença é esse deslocamento, né? Que é causado pela globalização. É normal a gente ter esse deslocamento das pessoas entre os países, entre os estados, né? Nossa alimentação, atividades ao ar livre ou não, se a gente é sedentário ou faz atividade física, né? E uso de creches, mudanças ambientais, né? Desmatamento, reflorestamento, mudanças nos ecossistemas, né? Da água, por exemplo, a gente tem várias doenças transmissíveis vinculadas aí à questão hídrica, inundações, seca, desastre natural, fome, aquecimento global, tá? A infraestrutura de saúde pública, né? Que aí a gente vai ter restrição, redução de programas preventivos. Então, quanto mais a população é orientada, mais a gente sabe que vai ter esse controle das doenças transmissíveis, né? Um exemplo a gente está vivendo agora, né? Então, quando a gente tem um isolamento, um distanciamento social efetivo, a gente está vendo aí já a queda dos números, né? Ou pelo menos o controle dos números de propagação da Covid-19, tá? A questão da vigilância das doenças, que a gente vai conversar bastante sobre isso, a escassez de profissionais, né, preparado para esse controle, né, adaptação e mudanças microbianas, né, gente? Então, a mudança do vírus, das bactérias, né, das suas toxinas que acabam mudando. Um exemplo que a gente pode trazer aí, Covid-19. Por que Covid-19? Porque o coronavírus, ele é um vírus que já existia, né? E aí ele sofreu essa mutação, né? E é denominado dessa forma. Então, eles mudam muito, né? O desenvolvimento de resistência a drogas, o nosso organismo, ele se adapta. Então, drogas que eram que tinham um efeito potencial, com o tempo elas diminuem esse efeito, né? E aí a gente também pode associar, né, esses micro-organismos também as doenças crônicas, né? Então, a gente tem visto essa questão também, tá? Então, continuando, né? O que é epidemiologia? Porque não tem como eu falar de doença transmissível e não lembrar do conceito de epidemiologia, né? Então, a epidemiologia, gente, é a ciência que estuda o processo de saúde e doença em coletividade humana, né? Analisando a distribuição dos fatores determinantes das enfermidades, que esse quadro a gente trouxe aí vários, os danos à saúde e eventos associados à saúde coletiva, propondo medidas específicas de prevenção e controle, né, que a gente vai falar sobre essas medidas, e erradicação de doenças, e fornecendo indicadores, isso é muito importante quando eu penso em epidemiologia, né, que sirvam de suporte ao planejamento, à administração e à avaliação das ações de saúde. E o que é epidemiologia descritiva? É o estudo da distribuição da frequência de doenças e dos agravos de saúde coletiva. Por exemplo, aqui no estado do Tocantins, a gente vai ter um quadro epidemiológico. Lá no Rio Grande do Sul, né, lá eles vão ter outro quadro epidemiológico. Por quê? A gente tem condições ambientais, a gente tem condições econômicas, a gente tem condições sociais diferentes, né? Então, aqueles fatores que determinam as doenças, eles mudam, né, de região para região. Então, a epidemiologia, ela precisa descrever, né,
o local, né, os dados do local. Então, a gente vai ter aí o estudo da distribuição das frequências de doença, dos agravos à saúde coletiva, em função de variáveis ligadas ao tempo, ao espaço, ao indivíduo, possibilitando aí o detalhamento do perfil epidemiológico, com vistas à promoção da saúde, né? Então, quando a gente entende como as pessoas adoecem, aí a gente consegue aí traçar planos de promoção.